Este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Para os católicos, não importa a nacionalidade, a cor e o currículo. A relevância da eleição de um Papa está na certeza da presença do Espírito Santo. Francisco estará em Roma, mas qual deve ser a atuação dos católicos no mundo inteiro? Por conta deste momento ímpar da Igreja, Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, retorna ao programa e fala como os fiéis devem vivenciar a chegada do novo Papa. No programa de hoje, você ainda confere um bate-papo com a professora Ivete Amaral sobre a atuação dos leigos e vai conhecer o trabalho educacional da Paróquia São José de Amaralina, que amanhã faz festa para o padroeiro. A apresentação do Papa Francisco foi um retrato de beleza, fé e emoção. O mundo, através dos meios de comunicação, parou para conhecer o novo pontífice em uma clara demonstração da relevância do cristianismo. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, em entrevista exclusiva à nossa equipe, fala aos católicos sobre a participação de cada um no processo de conversão da Igreja. Dom Murilo, habemos Papa, nós temos um Papa agora, que foi eleito até um irmão nosso aqui, né, sul-americano. Como é que o senhor viu todo esse processo, a escolha do nome? Como é para o senhor ter acompanhado isso? Sul-americano, que uma graça. Eu penso assim, um pouco antes do anúncio, estava falando através da Rádio Excelsior, dizia, olha, vamos acolher aquele que vier, não importa o país. Citei vários países, não citei a Argentina, porque a gente acompanhando a imprensa nem imaginava que seria ele, embora ele tivesse sido muito citado no início. Mas eu penso que o Espírito Santo é assim mesmo, ele nos surpreende. Eu tinha um santo que dizia assim, eu fico sempre surpreso com as maravilhas que o Espírito Santo nos prepara. E agora tivemos a ocasião de ficar surpreso. Escolhe um jesuíta que toma um nome de franciscano, mas eu penso que ele quis estabelecer com isso um programa. Primeiro dizendo que a Igreja tem que obedecer àquela ordem que Francisco recebeu de Cristo. Vai e reconstrói a minha Igreja. Aí todo mundo logo vai pensar, sim, tem esses problemas morais, problemas econômicos. Não, a reconstrução no nosso coração. Não é os outros que devem se reconstruir. O apelo da reconstrução é para cada um de nós. A conversão é para cada um de nós. Aliás, foi eleito na Quaresma, quando esse grito da conversão está aí muito vivo. Depois, ele vem nos lembrar a simplicidade. E como o irmão mais velho, ao dar a bênção, ele diz, não, antes vocês têm que rezar para que o bispo seja abençoado. E quando ele se abaixou naquele momento de silêncio, eu diria, o mundo ficou em silêncio. Que coisa impressionante, uma palavra e um pedido tão simples, mas que tocaram o coração de todos. E com isso ele quis lembrar-nos um compromisso, que é o compromisso que eu quero que cada um assuma, o de rezar pelo Papa. É muito fácil acompanharmos, exaltarmos, nos alegrarmos. Sim, mas e a responsabilidade que ele tem? Ele precisa ser amparado pela força de Deus, pela graça de Deus. E essa força e essa graça ele obtém pela nossa oração. Eu relembro aquilo que eu escrevi sobre Pedro, quando Pedro estava na prisão, segundo a descrição dos Atos dos Apóstolos. Estava na prisão e para a comunidade a falta dele seria terrível. A igreja estava começando, as primeiras comunidades se formando e faltar aquele que é a expressão de unidade. Foi aí que a comunidade começou a rezar intensamente e obteve o que não parecia possível, a libertação de Pedro, que estava numa prisão de segurança máxima, diríamos hoje. Por quê? Por causa da força da oração. Então, o nosso Francisco demonstrou entender isso e nos pediu, rezem por mim. E esse compromisso deveremos assumir, estar junto dele com a nossa oração. Eu penso que foi muito bonita essa rede de orações que nasceram na igreja agora, em preparação do conclave e durante o conclave desde que ele foi aberto, mas não pode parar. Não podemos achar que o nosso compromisso está terminado. Nosso compromisso deve ser de rezar, e mais ainda que é um vizinho nosso aqui, um argentino, um hermano, e que eu tenho certeza vai fazer um grande bem para a América Latina. Antes da bênção final, foi ressaltado o uso dos meios de comunicação, da internet, que todas as pessoas estariam recebendo aquela bênção através desses meios. Não dá mais para a gente ser igreja sem falar das ferramentas de comunicação. Sim, aliás, todo esse acontecimento, desde a notícia da renúncia de Bento XVI até agora a eleição de Francisco,
mostrou a força que tem a mídia. Quer dizer, quando bem usada, ela aproxima as pessoas, realmente globaliza a fraternidade. Quando mal usada, ela pode ser fonte de muita infelicidade e tristeza. Mas ela é um instrumento. Ela vai ter o uso que nós lhe dermos. E eu penso que nós, cristãos, que temos uma boa notícia para dar ao mundo, não podemos deixar de usar esses meios para atingir aqueles corações que não atingimos pelo nosso sermão, pela nossa homilia, pela nossa palestra, pelo nosso artigo, porque são pessoas ou que não vão nos escutar ou não vão nos ler. Agora, através dos meios de comunicação, podemos entrar na casa da pessoa como irmão, como amigo, e quem sabe um dia ela vai dizer, fica conosco, eu vou te ouvir. No Murilo, a gente não pode deixar de ressaltar a beleza do ritual. A Igreja Católica é especialista, sabe fazer isso muito bem e tem toda uma explicação para cada um desses detalhes, cada uma dessas questões. É uma maneira também de atrair momentos como este, a atenção através da beleza, através do ritual? Sem dúvida, eu me lembro que quando foi a posse de Bento XVI, eu estava em Roma, que tinha ido lá por outro motivo, mas acabei ficando para a posse. No dia seguinte, Zeffirelli, aquele famoso diretor de cinema, que fez Irmão Sol e Irmã Lua, ele disse assim, há duas instituições no mundo que sabem preparar espetáculos assim midiáticos, o Vaticano e a Inglaterra. E realmente o Vaticano tem demonstrado que tudo isso parece assim que tenha sido ensaiado, treinado, quer dizer, se valoriza, são símbolos. E isso nos mostra também a importância de nós fazermos bem aquilo que devemos fazer na liturgia, por exemplo. A liturgia tem um impacto, tem uma força de evangelização muito grande. Então, usar bem, saber usar a televisão, o rádio, os jornais, para que a mensagem de Cristo chegue a todos os corações. Não adianta só falarmos para as ovelhinhas boas e santas. É importante, mas não basta isso. Temos que procurar atingir aquela ovelhinha que talvez meio arredia, não está atenta, mas de repente, por curiosidade, se dispõe a nos ouvir, a ver, porque viu a imagem, e quem sabe vai depois também aderir ao Evangelho de Cristo. Então, como você falou, não dá mais para pensar numa igreja sem a utilização dos meios de comunicação. Não cumpriríamos a ordem de ir por toda parte pregar o Evangelho a toda criatura. A Escola Arquidiocesana de Catequistas está com as inscrições abertas para novas turmas. A formação, que dura 2 anos, visa incluir mais criatividade e conteúdo no trabalho que é desenvolvido nas paróquias. Os interessados devem procurar a Pastoral Catequética através do telefone 71 4009 6624. A pausa é rápida. O Chão e Paz vai para um breve intervalo e volta já. Nós, cristãos, o sentimento é sempre de muita alegria, não é? Nós não temos aquele sentimento de preocupação, de angústia, de expectativa, e sim um sentimento de júbilo, de alegria e de gratidão a Deus. E simplesmente dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Até amanhã, 19 de março, é possível se inscrever para os cursos livres do primeiro semestre da Pastoral de Comunicação. As formações são em violão, técnica vocal e desenhista com AutoCAD. Os interessados devem entrar em contato através do telefone 71 4009 6604. A violência contra a mulher será tema do seminário realizado pelo projeto Força Feminina na próxima quinta-feira, 21 de março. O encontro será no Ministério Público no bairro de Nazaré, a partir das 8 horas da manhã. As inscrições são gratuitas e os interessados devem entrar em contato com o projeto através do e-mail comunicapff@hotmail.com. Eu fui muito contente para esta escolha que me parece de verdade o Espírito Santo que sabe fazer a escolha certa. Eu acolho com muita abertura, de coração, porque de verdade viu como é que hoje me pegaram de surpresa. É se ele provavelmente
fui escolhido de surpresa, vamos imaginar, mas está disponível para que a igreja vai continuar as pegadas de Jesus. O Papa é o assunto do momento e às vezes parece que apenas o clero e os religiosos são os responsáveis pela igreja. Mas é a ação dos leigos que faz o cotidiano das paróquias. Esta identidade nem sempre é fácil assumir, mas testemunhos simples são capazes de revelar a grandeza da fé. A professora Ivete Amaral recebeu a nossa equipe para um bate-papo sobre o papel do leigo na igreja e no mundo. Ivete, a gente hoje está aqui para conversar um pouco sobre a questão do leigo, da participação do leigo. Será que existe uma igreja sem as pessoas? Existe igreja sem leigo? Não é possível, né? Igreja é formada pelos cristãos. E o cristão é o padre e é o leigo. Não pode se entender de forma nenhuma uma igreja só de hierarquia. Seria o caso de um colégio onde só tivesse professor, não tivesse aluno. Então, a posição do leigo na igreja é uma posição, é intrínseca à natureza da igreja e é intrínseca à nossa condição de batizados. E o que é ser leigo? Qual é a atuação do leigo no mundo, na igreja? É difícil apresentar uma fórmula do como, porque eu acho que a participação na igreja é algo que está ligado mesmo à vida do leigo. Eu só entendo um leigo que vê a igreja como coisa sua, responsável por ela. Tanto que é um absurdo, às vezes, a gente falar da igreja, porque a igreja faz isso, a igreja faz aquilo. E a igreja somos nós. Se a igreja está errando, nós também estamos nessa. Então, vamos acabar com essa divisão. É claro que há funções diferentes, porque isso na própria comunidade humana tem funções diferentes. Pai é pai, mãe é mãe, médico é médico, cada um tem o seu papel. Mas não existe uma diferença. Por exemplo, na comunidade humana, a dignidade de um pai é a mesma de um médico, é a mesma de um filho, é a mesma de um taxista. Não tem diferença. Na igreja também, o leigo tem essa mesma condição. Agora, o padre, ele recebeu um mandato todo especial por causa de um sacramento que ele recebeu também. Então, ele tem funções mais definidas. Mas eu acho que para o leigo, participar na igreja é participar da vida. E eu não entendo essa fé dissociada da vida. Para mim, ela acompanha a vida, ilumina a vida em todos os momentos. Acho que o grande desafio do leigo é ser igreja fora da igreja, nos consultórios, no trabalho, na escola. Você ser igreja dentro de uma igreja onde todos estão imbuídos daquela mesma, do mesmo ideal, os mesmos objetivos, do que você ser dar um testemunho, ser um evangelizador, ser um profeta num mundo hostil à igreja, num mundo hostil à fé. Há momentos que você não sabe nem como se situar, né? Porque hoje em dia, por exemplo, nós vivemos num mundo profundamente desonesto, pelo menos no contexto de Brasil, né? Você tem sua empresa, você quer se pautar pela honestidade evangélica, pela justiça evangélica, mas as circunstâncias impedem muitas vezes. Ou você poderá até fracassar com sua empresa, ou você não conseguirá dos seus próprios servidores viver dentro daquele projeto seu, então é muito complicado. Daí a necessidade da gente estimular cada vez mais a autenticidade do leigo, a espiritualidade do leigo, né? Porque ele o seu testemunho, a sua vida na sociedade, vai ser um transbordamento da sua fé. E se ele não tem uma fé muito firme, ele não vai sustentar coisa não, porque o desafio é muito grande. Primeiro, com alegria. A alegria de que na pessoa do Papa existe com a configuração da pessoa de Jesus Cristo, né? É aquele que dá continuidade à caminhada de São Pedro. Em segundo, a gente fica feliz por causa de que ele é latino.
Claro que todos os outros que estão lá têm um papel fundamental. São príncipes da igreja, os cardeais são príncipes da igreja. Mas a gente tem uma felicidade em dobro, porque aqui nesse núcleo da América Latina, né, tem, enfim, se não uma maioria, mas uma grande parcela de católicos, de cristãos católicos, e isso para a gente é muito importante. Isso, de certa forma, é uma valorização de que nessa parte do mundo os cristãos católicos estão crescendo de uma forma avassaladora, mas não crescendo em números, mas também em qualidade, na sua fé, na sua busca constante pela salvação. O Chão e Paz faz um intervalo agora. Na volta você confere a segunda parte da entrevista com a professora Ivete e conhece também o trabalho educacional da Paróquia São José de Amaralina, que amanhã faz festa para o pai adotivo de Jesus. Um coração aberto, feliz, contente, por ser quem ele é, não é? E além de ser um latino, como eu já falei, é de ser também franciscano, ele é jesuíta e escolheu o nome de Francisco, que é o meu patrono, sou franciscana. Então foi muita alegria de uma só vez, é muito bom a eleição desse novo Papa para todos nós. Eu acho que, de um modo geral, todos nós estamos alegres, felizes, contentes por tudo que está ocorrendo, né? Ser um Papa nosso. Foi um momento muito orante, de muita alegria e também de expectativa, de agradecimento. Agradeci muito a Deus. E como é que a gente deve acolher esse novo Papa? Como é o sentimento de um católico ao receber um novo pastor? De coração aberto, rezando por ele e colocando todas as suas intenções, todos os seus projetos, todas as suas perspectivas pastorais no coração de Deus. Com certeza será um grande e profícuo pontificado. Padre, às vezes a gente pode se sentir longe fisicamente, porque Roma, né, está lá na Europa, a gente está aqui no Brasil. Como é que a gente pode se sentir parte da igreja nesse momento, fazer a diferença mesmo no nosso cotidiano? Vivendo profunda e intensamente a comunhão, unidos ao coração daquele que é o nosso pastor. A juventude tem papel fundamental na construção do presente da igreja. São eles que trazem o novo, ares de atualidade para o processo de evangelização. Mas, para a professora Ivete Amaral, ainda é preciso ampliar o diálogo com os jovens. Como é a participação do leigo jovem na igreja? Que desafio se coloca para essa juventude? Olha, hoje é realmente, como você disse, um desafio. Porque queiramos ou não queiramos, o jovem está se afastando da igreja. A igreja perdeu, em grande parte, a juventude. Eu costumo sempre dizer que no tempo de Pio XI, ele dizia assim, a igreja perdeu a classe operária. Hoje eu diria, a igreja perdeu a juventude. Agora, eu penso que talvez ela perdesse a juventude porque ela não tivesse tido assim, um método de atingir a juventude. Se diz muito isso, se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Eu acho que no momento, se a gente sente que a igreja, o jovem não está indo à igreja, a igreja tem que ver como atingir o jovem. Porque eu vejo no jovem imensas possibilidades. O jovem é uma fonte de energia, de entusiasmo, de esperança e de tudo mais. E a gente está perdendo esse potencial todo. O que está faltando é a gente saber como ir, porque no momento que a gente consegue que o jovem se engaje na igreja, então aí para ele vai ser, você me perguntou qual a missão do cristão, de ser no seu ambiente um porta-voz do Evangelho, um representante de Deus, entende? Então eu acho que é a mesma missão que tem cada um de nós. Sobretudo essa missão em termos de presente, que é também outra coisa assim que fala, o jovem é a esperança do futuro. Jovem não é a esperança de futuro. Jovem é a esperança do presente.
Então, por que a gente vai jogar ele para o futuro? Eu acho que desde a criança, a gente já tem que ver o presente da criança. Então, este jovem, ele tem que agir dentro do seu contexto, com todos aqueles recursos, com todos aqueles objetivos da própria igreja, que é construir no mundo o reino de Deus. Essa é a função da igreja. A igreja não foi feita para convocar pessoas para botar dentro de uma igreja, dentro de um templo rezando. Não foi isso que Jesus fez, né? Ele convocou e mandou, soltem as velas, vão para longe. Não vão ficar aqui junto de mim, não. Então, o jovem que tem é que aderir à igreja e tudo. Agora, sentir, a gente tem que desenvolver nele a consciência de que no mundo onde ele está, este mundo tão anti-evangélico, ele tem que ser ali sal e fermento. As atividades religiosas não acontecem apenas durante as missas, encontros e retiros. Diversas ações sociais estão instaladas nas igrejas que revelam a fé através do exercício da caridade. São grupos de artesanato, cursos de informática e escolas e creches, como a da paróquia São José de Amaralina, que nós fomos visitar. Visitar uma igreja durante a semana fora do horário de celebração é encontrar um templo vazio na maioria das vezes. Mas onde será que acontece o trabalho da fé durante o horário administrativo? No Centro Comunitário Irmão Daniel Albuquerque, funcionam a creche Coração da Mamãe e a escola Lemos Amaral. Ao todo, são atendidas 84 crianças de 3 a 7 anos do ensino infantil até o 2º ano do fundamental. A unidade segue todas as exigências legais de educação. Os professores têm nível superior, o número de alunos por sala é controlado e o índice de reprovação é praticamente zero. E aí você vê que eles não sabem nada ainda, não sabem ler, não sabem número, para como é o 2, como é o 3. E com o passar do tempo ele vai aprendendo. E de repente você vê um menino já lendo aquela palavrinha ali, é muito gostoso. É demais. E no final do ano, quando você vê todo mundo lendo, é maravilhoso. Não tem palavras. Além do conteúdo escolar, o centro garante as principais refeições dos alunos, encaminhamento para serviços médicos e odontológicos e formação religiosa através da catequese nos finais de semana. Porque realmente, né, são crianças, a maioria carentes, e que a gente dá um suporte à igreja, né, na pessoa do padre José Carlos, dá um suporte e também você vê também ele se desenvolver aqui dentro da comunidade. A cada ano, a meta da escola é crescer para atender às demandas das crianças da comunidade. A gente tenta levar o melhor todos os dias, né, com toda a responsabilidade. O nosso quadro de professores são professores formados, graduados, né? Temos a nossa coordenadora pedagógica que está sempre nos apoiando nessa parte. Temos uma equipe de nutricionista, merendeira, tudo que cuida da parte da alimentação, entendeu? Na luta sempre para manter o prédio sempre em bom estado, tudo direitinho, tudo com carinho, amor e perseverança. A manutenção desta obra é garantida pela paróquia São José de Amaralina, que esta semana celebra o padroeiro. Na rua, no adro da igreja e internamente, tudo está pronto para a grande festa do dia 19 de março. Amanhã, dia 19, a grande festa de São José, nós vamos estar desde as 6 da manhã até as 20 horas aqui em atividades ininterruptas, né? Isso significa que logo cedo, 6 horas, celebrarei, que é a missa pela comunidade, às 8 horas da manhã, a missa pelas crianças, às 10 horas, a missa pelos enfermos, com cura e libertação, que é o com Lázaro, às 12h30, missa pelos trabalhadores, às 14 horas, hora santa, que é o momento de oração ao Santíssimo Sacramento, às 16 horas, a missa pelas famílias, com o Padre Raimundo Mário. 18h30, a nossa procissão luminosa, que é um momento também marcante, expectativa muito grande para esse momento. Um trio elétrico, a gente sai com os lencinhos abanando, cantando e rezando. E aí, quando retornarmos, o nosso bispo auxiliar, Dom Gilson, irá presidir a missa solene e encerramento aos festejos de São José. Quer saber mais sobre São José? Confira mais um trecho da entrevista com o padre José Carlos Santana no portal da Arquidiocese.
O endereço é www.arquidiocesesalvador.org.br. Desde já a gente fica muito feliz com a nomeação do Papa Francisco na frente da Igreja Católica, porque a gente estava sem pastor. Agora nós já o temos e é ele que vai nos orientar e nos conduzir, né, rumo a uma nova evangelização, onde a gente acredita que todos vão estar mais empenhados, porque ele vai estar à frente dessa barca, né, no mar que a gente tem que navegar. E a nossa alegria ainda é maior com a nomeação do Papa Francisco, porque em julho nós vamos tê-lo aqui no Brasil. E isso vai fazer com que a gente o veja de perto. É o nosso pastor, né, aquele que a gente esperava ansiosamente. Então, desde já a gente se coloca numa postura de oração e de acolhida ao Papa Francisco. Esta semana nós recebemos uma chuva de mensagens através da internet. Foram muitos desejos de sucesso e orações pela nossa equipe. Eu agradeço o carinho e aguardo o seu convite para visitar a sua comunidade. O programa de hoje fica por aqui, mas durante a semana você pode e deve entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chameipaz@arquidiocesesalvador.org.br. Se quiser rever o programa, acesse o portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma bonita semana, fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.